Bom dia, queridos. Deus abençoe cada uma vez mais nessa manhã de domingo, dia do Senhor, e dia especial para a nossa nação, para todos nós, quando vivemos um dia decisivo de eleições presidenciais, também eleições para outras funções e posições tão estratégicas no nosso país. Dia também especial porque, como crentes e bons presbiterianos, nós não comemoramos hoje ou amanhã, esse final de semana, o dia de Halloween. Nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. Enquanto o dia de Halloween nos traz um símbolo explícito da desconstrução da verdade e a reconstituição da mentira em forma de verdade, nós trazemos à nossa memória o grande embate do século XVI, exatamente pela verdade, pelo restabelecimento da verdade, porque foi isso o movimento da Reforma Protestante, que ganhou o seu auge no século XVI, vindo, porém, desde antes, séculos anteriores, quando líderes católicos, padres de diferentes ordens, se levantaram contra a hegemonia do engano estabelecido na Idade Média, não apenas dentro da igreja, mas no mundo político da época de toda a Europa. E esse movimento de levante contra o engano, ele ganhou um símbolo no dia 31 de outubro de 1517, quando o padre monge agustiniano Lutero, ele então fixa na porta da abadia de Wittenberg, na Alemanha, as suas famosas 95 teses. 95 teses que às vezes nós pensamos que era uma elaboração teológica, mas de fato era apenas 95 questionamentos contra a prática da indulgência, que ganhara força naquele período, já praticada e defendida pela Igreja Católica Romana há muito tempo, mas na reforma da Basílica de São Pedro, a prática da indulgência tornou-se uma venda de indulgência. A crença segundo a qual é possível trazer aqui uma oferta, um dízimo para a igreja, e esse dízimo ser revertido em perdão de pecados, até dos parentes mortos, e até comprar, garantindo um terreno no céu. E para levantar recursos para aquela grande reforma, essa prática foi difundida em todo o mundo ocidental da época, pelos emissários do Vaticano, e vários padres que tinham zelo pelas Escrituras passaram então a combater tal prática. Lutero prega durante 3 anos contra as indulgências, e então em 1517 ele afixa aquela provocação, era uma provocação para promover um debate público acerca das indulgências, em 1517. Aquela provocação é traduzida rapidamente para o alemão e logo depois para o inglês. Diz a história que, em questões de semana, a Alemanha inteira recebeu cópia daquelas 95 teses. E foi um primeiro momento onde a imprensa usou de liberdade de expressão para difundir uma notícia, e uma notícia verdadeira, não factoide. Traduzido para o inglês, em questão de meses, alguns dizem que em 2 meses, aquela provocação de Lutero já havia se espalhado pela Europa inteira. O Vaticano constituiu então uma investigação para alguém analisar aqueles questionamentos de Lutero. Cerca de 2 anos, aquela investigação resultou numa conclusão: ele foi declarado herege. Herege não exatamente pelo que ele escreveu, herege por ter se levantado contra o Papa, foi classificado como um insurgente. E em 1521, há então um grande encontro, uma grande conferência, onde Lutero tem a oportunidade e é quase coagido a voltar atrás
em 41 das suas 95 teses. Ele não volta atrás e então é excomungado da Igreja Católica só em 1521, e assim nasce oficialmente as igrejas protestantes, a Igreja Luterana na Alemanha, seguida pela a Igreja Reformada na Suíça, a Igreja Anglicana posteriormente na Inglaterra, a Igreja Presbiteriana na Escócia, da qual nós somos herdeiros. Aquele movimento da Reforma que começa com vários padres questionando ensinos católicos e que chega a esse cume com Lutero protestando publicamente na Alemanha, não imaginava os reformadores o impacto que esse movimento de reforma traria não somente para o universo religioso. Porque a reforma deixou amplos legados, dentre eles na política, no mundo da política. O debate político ganhou forma, ganhou expressão, ganhou espaço com a reforma. A democracia foi difundida e impérios caíram, e ditadores caíram, e a democracia foi estabelecida em função, em grande parte, da reforma. O Estado de Direito, em tantos países do mundo afora, ganhou espaço em resultado da reforma. A democracia foi fortalecida e consolidada e instaurada em outros países como herança da reforma protestante. Não somente a política, os direitos humanos, eles são herdeiros da reforma, querendo ou não, reconhecendo ou não. Porque através da reforma que crianças receberam atenção e passaram a ser alfabetizadas, letradas, educadas. Foi por causa da reforma que os direitos das mulheres vieram à tona e mulheres passaram a ter direito que até então não tinha, mesmo no mundo ocidental da Europa. Foi por causa da reforma que a liberdade de expressão achou espaço no mundo ocidental, a liberdade religiosa e a própria liberdade da imprensa, que, como eu mencionei, teve o seu ato mais significativo na história, exatamente disseminando as 95 teses de Lutero. E é depois da reforma que a imprensa de papel de Gutenberg ganha então força ao começar a publicar, imprimir e publicar, difundir textos dos reformadores, porque até então a população não era letrada e, portanto, não lia, mas porque os reformadores trouxeram a alfabetização, o letramento, a imprensa ganhou então espaço publicando materiais, particularmente publicando as escrituras sagradas, que antes apenas em latim, agora são traduzidas em diferentes línguas. Já ainda no século XIV, John Wycliffe, ele traduz as escrituras para o inglês de forma manuscrita, é perseguido, quase assassinado, mas deixa a inspiração de tradução das escrituras para outras línguas, além do latim. Lutero, na Alemanha, ele traduz as escrituras para o alemão, e é de fato quando a língua alemã ganha uma ortografia padronizada, foi com a Bíblia traduzida por Lutero para o alemão. E paralelo a ele, na Inglaterra, país vizinho, William Tyndale traduz a Bíblia também para o inglês, às escondidas. Na verdade, ele traduz e publica na Alemanha, onde estava a imprensa de Gutenberg, contrabandeia a Bíblia em inglês para a Inglaterra. Esta Bíblia em inglês causa um forte impacto na Grã-Bretanha, no Reino Unido como um todo, e posteriormente William Tyndale, ele é executado como herege por ter traduzido a Bíblia em praça pública em 1526. E diz a história que quando ele estava para ser executado por ter traduzido a Bíblia, permitiram que ele falasse as últimas palavras. Ele fez uma oração na beira da fogueira, quando o fogo começava a lhe queimar, dizendo: meu Deus, abra os olhos do rei da Inglaterra. Oração esta que foi atendida porque tempos depois
o rei da Inglaterra, Henrique VIII, ele rompe com a Igreja Católica, nasce a Igreja Anglicana. Cerca de um ano depois, 1611, agora o rei James, ele oficialmente convoca 54 teólogos para traduzir a Bíblia, agora uma versão inglesa autorizada pelo rei, e assim é produzida a versão chamada até hoje de King James, no inglês, e temos até em português, em homenagem a esse ato do rei da Inglaterra para traduzir as Escrituras para a língua inglesa. A tradução das Escrituras para as diferentes línguas gerou um forte impacto na educação mundial. Foi por causa dessa produção literária que surgiram e proliferaram as escolas da época, os processos de letramento, as publicações impressas e a reflexão. A reflexão não apenas teológica, como também a reflexão filosófica, literária e assim por diante. Nós somos herdeiros dessa história. Nós somos herdeiros da reforma. Por isso nós não comemoramos Halloween, que nenhuma contribuição tem para nós, nem para os nossos filhos. E eu até diria que um crente que tem boa consciência não permite que os seus filhos fiquem comemorando Halloween, porque o Halloween é uma desconstrução da verdade, aquela desconstrução que não está apenas no Halloween, está no cinema, está nos desenhos animados, onde os heróis são desconstruídos, onde os heróis são feitos vilões, onde os vilões são feitos heróis. Nós somos herdeiros da reforma que busca a verdade. E do ponto de vista filosófico, a verdade é a correta descrição da realidade. Do ponto de vista teológico, a verdade é Jesus e a palavra é que é a encarnação de Jesus. Por isso ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No tempo da reforma, o grande embate não era política, o grande embate não era econômico, apesar da reforma ter gerado grandes efeitos na economia global. Um pesquisador de doutorado de Harvard, alguns anos atrás, escreveu uma tese mostrando como os países mais prósperos do ponto de vista econômico e com democracia mais bem estabelecida e consolidada, são todos eles herdeiros da reforma protestante. Alguns que num segundo, terceiro momento, depois de economia e democracia estabilizada, depois dos direitos humanos terem ganhado o devido espaço, passaram a pleitear, a batalhar contra o próprio protestantismo, contra o próprio evangelho. Mas não podem negar que tem a herança da reforma protestante. Esta reforma, apesar de ter deixado tantas contribuições em diferentes áreas, de fato, ela foi uma batalha travada em torno de um elemento central: a verdade. A verdade. Não é diferente de hoje. Nós vivemos num tempo onde nós estamos com uma batalha travada em torno da verdade. O cristão combatendo, espero que, combatendo o processo de desconstrução da verdade, e o mundo tentando desconstruir a verdade, a correta descrição da realidade. Anteontem nós vimos o que seria o debate entre os nossos presidenciáveis, e quem assistiu viu que não teve um debate, teve um confronto de acusações mútuas, um acusando o outro de mentiroso. Veja que o elemento em torno é a verdade. A verdade. Narrativas construídas fazendo com que a mentira se torne parecida com a verdade. O nome disso é falácia. Nós vivemos um tempo de batalha travada em torno da verdade. O profeta do pós-modernismo, filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, ele já havia dito no século XIX, afirmado que não existem fatos, o que existe é apenas interpretação dos fatos. Em 2016, o dicionário de Oxford,
que anualmente tem um grupo de pessoas que fica analisando os assuntos globais e no final do ano escolhe qual foi a palavra do ano. A palavra que simboliza esse ano, em 2016, foi pós-verdade. A palavra do ano, pós-verdade. O que é pós-verdade? Pós-verdade é aquela ideia difundida, e às vezes que nós não percebemos, de que o que importa de fato não é o que aconteceu, o que importa não é o fato, o que importa é como esse fato é descrito. A verdade não é o fato em si, mas a narrativa em torno do fato. E assim pode haver quantas verdades, tantas verdades quantas pessoas, porque cada um tem a sua própria verdade, a sua própria compreensão da realidade. Nós vivemos uma batalha pela verdade. No século XVI, os reformadores, então, nesta batalha pela verdade, eles elaboraram de maneira não tão didática como nós vemos hoje, mas os seus discursos, as suas falas, os seus ensinamentos giravam em torno de 5 pilares, as conhecidas 5 solas, os 5 somentes. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente fé, somente a Deus glória. Somente a Deus glória, porque o catolicismo daquela época, e assim como também o mundo político, estava valorizando demasiadamente pessoas, endeusando o humano. Somente a fé, porque se entendia que a salvação poderia ser alcançada pelas obras. Somente a graça, porque entendia que o homem podia pagar pela sua redenção. Somente Cristo, porque entendia que havia outros mediadores entre Deus e os homens. Mas todos estes somentes eram derivados e dependentes do primeiro somente. O primeiro somente é as Escrituras. Por que somente as Escrituras? Porque somente as Escrituras traz a correta descrição da realidade. Somente as Escrituras de fato trazem a verdade. Por isso, somente a fé depende do somente as Escrituras, porque não é fé em qualquer coisa, é fé de acordo com as Escrituras. O somente a graça depende do somente as Escrituras, porque não é qualquer graça, é a graça conforme as Escrituras. O somente Cristo depende do somente as Escrituras, porque não é qualquer Cristo, não é o Cristo de qualquer um, não é qualquer reflexão, imagem, descrição de Cristo que eu queira fazer, é o Cristo conforme a revelação das Escrituras. O somente a Deus glória depende do somente as Escrituras, porque a glória conforme as Escrituras é o Deus conforme revelado nas Escrituras, e a glorificação de Deus conforme revelado nas Escrituras. A reforma foi um retorno às Escrituras sagradas, porque nelas nós encontramos a verdade. Vários séculos antes da reforma, vários séculos antes de Jesus, o povo judeu viveu um momento como este também. E eu queria chamar você a abrir as Escrituras no livro de Esdras, capítulo 7. Esdras capítulo 7, o contexto é o povo no exílio, o povo levado para a Babilônia, e nós vemos o livro de 2 Crônicas, capítulo 36, termina com o povo sendo levado para a Babilônia. Quem leva os judeus é o rei babilônio Nabucodonosor, que depois é sucedido pelo seu filho Belsazar, que agora perde o império para o persa babilônio, vencido pelo persa Ciro. Ciro, que teve um filho chamado Dario, que teve um filho chamado Xerxes, que a gente vê o Xerxes nos filmes dos 300, né? Aquele Xerxes, claro que no filme cinematográfico tem uma imagem mais ampliada, né? Mais cinematográfica de Xerxes, mas representa o Xerxes que no livro de Esté é chamado de Assuero. É o mesmo homem. E
Xerxes Assuero teve um filho chamado Artaxerxes, que encontramos no livro de Esdras. Talvez não filho de Ester, mas certamente filho do esposo de Ester, Assuero Xerxes, que este autoriza os judeus, ou Esdras em particular, a voltar para reconstruir o seu país. Contexto de Esdras e de Neemias, mesmo tempo, mesma época, os capítulos 9 e 10 de Neemias, de Esdras, são equivalentes a 8 e 9 de Neemias, são livros paralelos da mesma época. Está nesse contexto de reconstrução da nação de Israel, que passara 70 anos fora do seu país, fora da sua terra, vivendo agora entre os babilônios, na Babilônia, por 70 anos recebendo forte influência da cultura, da cosmovisão, das falas do tempo, dos pensamentos, das ideologias babilônias, e agora eles retornam então para reconstruir a sua nação, autorizados por Ciro Dario e finalmente por Artaxerxes. Interessante que quando vemos o capítulo 36 de 2 Crônicas, quando os babilônios tomam o povo judeu, eles destroem 3 elementos principais. Os babilônios destroem os muros, o símbolo de segurança nacional. Os babilônios destroem os palácios, o símbolo da liderança, da estabilidade política da nação, e eles destroem o templo, o símbolo de fé da nação. Quando os imperadores persas começam então a autorizar a reconstrução da nação, 3 homens são usados por Deus nesse processo. O primeiro deles é Zorobabel. Zorobabel volta para reconstruir o templo, começa pela reconstrução da fé. Depois dele vem Esdras, que era sacerdote e escribas, e ele vem para reconstruir a fé, para usar o templo. Um reconstrói as paredes, e o outro vem reconstruir a doutrina, o ensino, restaurar a adoração. E por fim chega Neemias, agora para reconstruir os muros de Jerusalém. Esdras capítulo 7, a partir do versículo 1. Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras veio da Babilônia. Versículo 6. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E como a mão do Senhor seu Deus estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. Também vieram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo. Isto foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Ele partiu da Babilônia no 1º dia do 1º mês, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. Agora versículo 10, preste bastante atenção, por favor. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras que retorna com uma missão muito específica: restaurar a fé, restaurar a adoração, restaurar o culto, restaurar a espiritualidade. Esdras tem a compreensão que não basta reconstruir as paredes do templo, nem reerguer os muros, nem colocar portões de bronze, de madeira resistente nas entradas da cidade. Esta nação que houvera sido levada para a Babilônia e lá passara 70 anos, ela não será reconstruída apenas com tijolos, com argamassa, com ferro e com madeira. Esta nação só será reconstruída de fato se começar de dentro para fora, do coração para a vida. É preciso reestabelecer a fé do povo.
E nessa estratégia, nessa missão, nesse propósito de restabelecer a fé do povo, Esdras sabe exatamente por onde começar. Assim como Lutero, Esdras, ele começa pela palavra. Ele sabe que a única forma de desconstruir agora a mentira, de derrubar as falácias, as mentiras em formas de verdade e restabelecer a verdade no seu devido lugar, é a palavra de Deus. Não tem argumentos, não tem ideias filosóficas, não tem metodologias que são suficientes para restabelecer a verdade. É somente restabelecendo as Escrituras ao seu devido lugar. E assim Esdras, diz o texto, ele põe no seu coração, literalmente ele tomou uma decisão, ele decidiu no seu coração e estabeleceu um propósito, uma finalidade específica, clara, um objetivo claro. O objetivo de Esdras é buscar a lei do Senhor. Literalmente, estudar a lei do Senhor. Literalmente, estudar para compreender a lei do Senhor. E aqui nós tiramos um ensino muito atual e oportuno para o nosso tempo e para hoje, para o dia especial que nós vivemos hoje, tanto como herdeiros da reforma, quanto um dia decisivo para o nosso país. Conheça a palavra de Deus. Coloque no seu coração o propósito, como diz Neemias, Esdras, de buscar, de entender, de compreender a palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus te fará sábio para saber discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal na vida. Estabeleça no seu coração o propósito de conhecer a palavra de Deus para tornar os seus filhos vacinados contra as ideologias que eles recebem no tempo todo, nas escolas, na universidade, nas mídias, na televisão, no relacionamento com os amiguinhos, nos joguinhos. Os seus filhos só serão vacinados pela verdade que se encontra nas Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Portanto, determine no seu coração conhecer a palavra para você e a sua família se tornarem pessoas sábias, que discernem entre o mal e o bem. Salmo 119, verso 105, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não existe outra luz para andar nesse caminho de trevas, de pegadinhas e de armadilhas filosóficas e ideológicas, de militância, senão a palavra de Deus. Salmos 19, verso 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos para ver aquilo que você não está vendo, para compreender aquilo que você não está percebendo, para que os seus filhos vejam a mentira que está sendo ensinada para eles em forma de verdade. Provérbios 6, 23, porque o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Luz, somente as Escrituras têm o poder de fazer dissipar as trevas que nos envolvem, porque as Escrituras é o próprio Jesus, que diz João, é a luz do mundo. Mateus 22, 29, Jesus, ele exorta os judeus dizendo: o erro de vocês está no fato de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Por isso, sigamos o exemplo de Esdras, conheçamos a palavra para termos corações sábios. Uma linda poesia do salmista, Salmo 19, versos 7 a 10. Ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Conheça a palavra para ser sábio. Algumas sugestões práticas. Leia a Bíblia diariamente.
Leia a Bíblia diariamente, não negocie o seu tempo de leitura da palavra e reflexão sobre essa palavra e oração. Envolva a sua família nesta leitura da palavra e reflexão sobre ela. Leia bons livros sobre a Bíblia para você compreendê-la melhor. Se você não entende, pergunte aos seus discipuladores, aos seus professores de escola dominical, ao seu líder de IPG, a um pastor, a alguém que conheça mais. Pergunte, tenha sede por conhecer essa palavra. Seja um aluno assíduo de uma escola dominical. Se você está nessa igreja e não participa de nenhuma classe, saia daqui com a decisão: a partir de hoje vou procurar uma classe de escola dominical e vou participar dela. Não permita que o trabalho excessivo e principalmente que o entretenimento excessivo, televisão, redes sociais, etc, roubem o lugar da palavra de Deus em sua vida. Não permita que os seus olhos estejam mais tempo colocados nas telas, passando vídeos e mais vídeos, reels e mais reels, lendo besteiras, mais tempo nas telas inúteis do que nas páginas das Escrituras. Ensine os seus filhos a amar a palavra de Deus e a amar o Deus da palavra, o Cristo da palavra, a igreja da palavra, a missão da palavra, porque não existe nenhuma outra vacina forte o suficiente para livrá-los das ideologias desse tempo presente. O texto diz que Esdras, ele não apenas propôs no coração buscar a lei do Senhor, mas também de cumpri-la. Conheça a palavra para se tornar sábio, mas obedeça a palavra para ser santo. É a prática da palavra usada pelo Espírito Santo no dia a dia é que nos faz crescer na verdade, não na mentira. Determine no seu coração buscar graça de Deus, porque na sua própria autodeterminação você não vai conseguir, na sua própria força você não vai conseguir, mas determine, coloque no seu coração buscar graça do Senhor para ser um crente obediente às Escrituras Sagradas, que conheça as Escrituras e que obedeça às Escrituras. Como diz Salmos 119, versos 9 e 11, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o, tradução, obedecendo-o, segundo a tua palavra. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, diz o salmista. 1 Samuel 15, 22, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Tiago escreve para seus leitores: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando vocês mesmos. E Jesus disse lá em João 14,15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Paute sua moral e ética na palavra de Deus, não na cultura, não no que se ouve por aí, não no que se fala, não no que se pratica, não no senso comum, porque o senso comum pode ser comum, mas nem sempre é normal, nem sempre é correto. Paute sua ética e moral nas Escrituras. Ande na contramão do fluxo da sociedade, do pensamento da época, sempre que o fluxo social contrariar as Escrituras Sagradas. Não se envergonhe de declarar a sua fé publicamente na Bíblia, mesmo que você seja taxado de quadrado, de retrógrado. Declare que você é crente e que você pauta a sua vida nas Escrituras Sagradas. Não se preocupe com os rótulos de quadrado, bitolato, careta, se for por causa dos mandamentos eternos. Se necessário, sofra o prejuízo, seja excluído, não seja aceito, deixe que te rejeitem, mas seja fiel às Escrituras Sagradas, em nome de Jesus. É a única vacina forte o suficiente contra o engano do nosso tempo. Esdras, ele propõe no seu coração conhecer a palavra de Deus, diz o texto, também cumprir a palavra de Deus e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Portanto, conheça a palavra de Deus para ter um coração sábio, obedeça a palavra de Deus para ser santo e fiel, mas ensine, compartilhe a palavra de Deus para cumprir a missão.
Você é o único, nós somos os únicos autorizados a compartilhar o Evangelho. O não crente não está autorizado e não está interessado. O governo não está interessado, via de regra, simplesmente por ser governo. As ONGs não estão interessadas. A igreja é a instituição estabelecida por Deus nesta terra para difundir a sua palavra. Eu, crente, como membro dessa igreja, nós somos aqueles que Deus escolheu para sermos divulgadores da mensagem santa do Evangelho. Portanto, compartilhe a palavra de Deus para cumprir a missão dada por Deus. Provérbios 22:6 diz assim: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Comece compartilhando a palavra na sua casa. Primeiro, pregue para o seu próprio coração. Segundo, pregue para o coração daqueles que estão mais perto de você. Deuteronômio 6:5-9. O texto mais extraordinário que eu penso desse contexto de Deuteronômio, porque a lei do Senhor foi dada para um povo iletrado. O povo que saiu do Egito não era alfabetizado, era semi-analfabetos ou analfabetos. Mas para esse povo iletrado, Deus deu a lei escrita e mandou que Moisés e os sacerdotes e o povo usassem essa lei no dia a dia. E foi isso que letrou o povo, lá na saída do Egito. Novamente aconteceu na reforma, precisamos viver isso de novo. Lá o texto diz assim, o Senhor diz assim: portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de casa, da sua casa e nas suas portas. Em outras palavras, torne a palavra de Deus presente em todos os lugares, em todo momento. Seja aquele que encarne essa palavra, que obedeça essa palavra, que tenha a palavra no coração, que tenha a palavra na mente e que tenha essa palavra na boca. Compartilhe a verdade do Evangelho. Porque a mentira do diabo, ela é compartilhada 24 horas por dia, onde você vai. Paulo escrevendo a Timóteo: peço a você com insistência que pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pregue a palavra. Compartilhe dessa palavra em tempo oportuno ou não. Significa em um momento ideal para você e para o que ouve, ou mesmo no momento que não é ideal. Em outras palavras, você precisa aproveitar as oportunidades, e quando as oportunidades não surgem, deveria criar oportunidades, sendo criativo. Conselhos práticos: transmita o que você sabe do Evangelho, mesmo que você pense é muito pouco. Compartilhe aquilo que o Senhor tem feito na sua vida através da palavra, testemunhe. Ensine os filhos e os próximos mais perto de você as verdades do Evangelho. Aproveite oportunidades, crie oportunidades, ore, envolva-se com algum projeto de tradução das Escrituras. E uma dica muito simples: presenteie a Bíblia. A Bíblia hoje, você encontra a Bíblia em tantas formas, em tantos formatos. Compre Bíblia, dê Bíblia de presente para aquele que não a tem, para aquele que não a conhece. A Bíblia é tão central que Lutero, no final da sua vida, alguém conversando, entrevistando acerca da sua trajetória na reforma, Lutero certo dia disse: eu simplesmente ensinei, preguei e traduzi a palavra de Deus. Por isso não fiz mais nada. E enquanto eu dormia, a palavra enfraqueceu o papado de tal forma que nenhum príncipe ou imperador jamais seria capaz. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Resultado desse episódio de Esdras, olha comigo agora, para a gente finalizar, Neemias capítulo 8, que é um texto paralelo. Capítulo 8, versículo 3, diz que Esdras leu o livro em voz alta.
diante da praça que fica em frente do portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Versículo 9, parte final. Todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Capítulo 9 de Neemias, versículo 1 a 3. No dia 24 deste 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiam pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros. Puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das suas iniquidades, das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor seu Deus durante uma quarta parte do dia. E durante a outra quarta parte do dia, fizeram confissões e adoraram o Senhor seu Deus. Oh Deus, traz-nos consciência de quão poderosa é esta palavra. Traz-nos consciência de quão importante é esta palavra para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a nossa igreja, para a nossa sociedade. Dá-nos graça de experimentar algo similar ao que nós vemos no livro de Neemias. Esse quebrantamento diante da leitura, da escuta da sua palavra, Senhor. E esse avivamento espiritual em direção ao Senhor mediante a sua palavra. Que o Espírito Santo traga quebrantamento aos nossos corações. Que ao lermos essa palavra santa, os nossos corações sejam compungidos e contritos. Por causa do pecado que invade o nosso ser. Por causa das mazelas de alma que deixamos tomar o nosso coração. Por causa da hora do ressentimento, da mágoa, do ódio. Por causa, às vezes, da maledicência, da fofoca. Às vezes, devido à incredulidade, à ansiedade, à angústia que deixamos tomar a nossa alma. Que o Espírito do Senhor traga quebrantamento no nosso coração, pela frieza espiritual muitas vezes, pela pouca importância às Escrituras Santas, pelo tempo plácido, frágil de oração, pela espiritualidade opaca, apagada, pela falta de desejo, pelo culto, pela adoração, pela falta de prioridade ao Senhor Deus da palavra. Visita-nos, Senhor, com esse mesmo quebrantamento. Traga-nos consciência do nosso pecado. Traga-nos consciência da graça maior do que os nossos pecados e do poder do seu Espírito que através da sua palavra pode nos tornar mais sábios, mais santos e nos dá o privilégio de cumprir a missão. Em nome de Jesus. Amém.